Estamos de volta com mais um vídeo sobre modo subjuntivo. O modo subjuntivo, como você sabe, expressa subordinação, dependência e dúvida. Lembrando, se faz parte nas flexões do verbo, tá? O que é flexões? É mudança do verbo, quer dizer, na estrutura verbal, né? Bom, falaremos hoje sobre futuro composto. O futuro composto, ele é formado pelos futuros simples do subjuntivo, do verbo auxiliar. Quem é que é formado? Quem é que é formado pelo futuro simples do subjuntivo? O verbo auxiliar, tá? O verbo auxiliar é que vai ser conjugado conforme o futuro simples do subjuntivo, mais o particípio do verbo principal. O futuro composto, ele indica um fato futuro com relação a outro fato também no futuro, tá? Exemplo, Ana e Lia só sairão quando tiverem lido o livro. Como assim? Ela só sairá, veja bem, elas só sairão quando? Elas só poderão sair quando elas tiverem o quê? Terminado de ler o livro. Se não ler o livro, não vai sair, né? Então, presta atenção. Ana e Lia só sairão quando tiverem lido o livro. Quem é que está conjugado no futuro simples do subjuntivo? Tiverem, né? Aqui, o verbo tiverem formando junto com o particípio, que é ido, do verbo principal. Qual é o verbo principal? Ler, verbo ler, tá? Então, aqui é uma locução verbal. Eu formei uma locução verbal. Bom, todos sabem que ele está fazendo, olha só, a oração começou com a intenção no futuro e continuou tendo uma nova intenção para quem? Para o outro fato também no futuro, tá? Então, aqui é uma locução verbal. O que é uma locução verbal mesmo? Locução é o quê? São dois verbos, né? Tá? Aqui tem dois verbos, o verbo ter e o verbo ler. E o quando? Quando tiverem lido. Veja bem, quando está me dando ideia de quê? Ideia de tempo, né? Quando você fizer isso, quando você fizer aquilo, aí tem ideia de quê? Tira a luz. Tem ideia de quê? Tem ideia de tempo. Ideia de tempo. Quando eu sair, quando eu lavar, quando eu passar, quando eu acordar, quando eu escrever, quando eu fizer, quando eu for.
quando eu comprar, né? Então, ideia de tempo. Isso aqui é o quê? Uma conjunção. Uma conjunção o quê? Temporal. Então, eu tenho uma oração, veja bem, aqui é uma oração principal, tiverem lido. Você só vai conseguir fazer esta segunda oração ter sentido quando ela fizer menção à primeira, que é a principal, né? Quando está ligada fazendo a ponte, né? Da oração. Quando tiverem lido o livro. Se botar quando tiverem, então é uma oração o quê? Subordinada adverbial temporal, tá? É um advérbio de tempo, quando, que no caso funciona. Conjunção do verbo ver, conjunção do verbo ler no futuro composto do subjuntivo. Então, conjugação, né? Conjunção é conjugação do verbo ler no futuro do subjuntivo. Então, quando eu tiver lido, quando tu tiveres lido, quando ele tiver lido, quando nós tivermos lido, quando vós tiverdes lido e quando eles tiverem lido. Quando? Aqui ela é introduzida, né? O futuro composto do subjuntivo está sendo introduzido através de quem? Da conjunção de tempo. Quando? Tá? Então, eu vou até colocar aqui. Daqui, que aí, conjunção. Conjunção de tempo. Tempo. É uma conjunção temporal, né? Formando o quê? Formando uma oração adverbial temporal. Quando eu digo tiver, então eu tenho aqui, ó, o verbo, ele é comum, tá? Tive, está sendo comum em todas as pessoas. Então, aqui é meu radical do verbo ter. Do verbo ter. O meu radical. E a letrinha E? A letrinha E é a minha vogal temática. E o R é a minha desinência O R é a minha desinência modo temporal. Modo temporal.
E as minhas últimas terminações são a minha desinência número pessoal. Tá? Então, eu tenho aqui desinência. Desinência número pessoal. O L aqui do lido é de ler. Também forma um radical. E o ido é a minha desinência modo temporal particípio. As desinências são R, reis, R, rimos, rides, rem, mais ido, que ido é a desinência do particípio do verbo principal. Quem é o verbo em questão é o verbo ler, tá? Então, eu formo aqui com ele uma oração subordinada adverbial de tempo, tá? Ou temporal, né? Tá bom? Então, por hoje, ficaremos por aqui. Até amanhã. Muito obrigada.